Isso dói no meu peito, porque eu tenho uma família com 3 filhos. E dizem, muita gente fica gozando daquelas pessoas que pegam malária, porque dizem, não precisa ir lá esperar de noite para pegar o mosquito. Mas eu provo que não é isso. Porque uma criança com 1 mês de idade pegar malária, essa criança pega uma espingarda e vai no mato esperar? Essa é a pergunta que eu faço. Uma criança com 1 mês de idade com malária. E aqui na Vila Rica também tem gente, criança que está com malária. Depois é o pessoal da roça, que não fica fazendo nada, que não vai na roça plantar, só fica caçando. Essas pessoas que os outros dizem, que esses aí que pegam malária, isso é mentira. Isso é mentira. Da chave, inauguração do posto de saúde, que até hoje não está funcionando. Eu nunca vi um posto de saúde que só funciona no dia 15 para colocar droguinha lá dentro. Aqui no Mato Grosso, posto de saúde é para colocar urna lá dentro. Não é para atender o povo carente, o povo da roça, o povo que sofre. Isso não é verdade. E precisa nem ter dito aqui, porque todo mundo enxerga isso. Muitos políticos vêm aqui fazer mais programação, dizendo que vêm fazer estrada para arranca-safra, falar de energia, falar de educação, mas não falam do maior problema que existe em Vila Rica, que é a saúde. Que adianta nós não ter saúde aqui, ter estrada, ter educação, ter energia, perder essas terras, estão indo embora para o sul. Vão para onde? Vão para a periferia da cidade, através daquele pedacinho de terra que tinha. Isso é a realidade que está acontecendo hoje em Vila Rica. E eu pergunto para vocês, quem são os responsáveis disso? Na rádio vem, o governo ganhou, prestou 9 milhões de dólares para colocar na assistência à saúde, para combater a malária na Amazônia. Cadê esse dinheiro? Se a Cintura hoje está fechada, cadê esse dinheiro? Para pagar esse funcionário da SUCAM. Gente que vem aqui trabalhar, deixa suas famílias lá para Cuiabá, chega aqui e não ganha o salário, eles não podem trabalhar. Estão de greve hoje. Estão de greve por quê? Porque não recebem o salário deles para estar atendendo nós aqui. E nisso, com essa parada da SUCAM, existe também as consultas da cooperativa, que por causa da SUCAM que está parada, poucos dias da semana acaba essas fichas. Aí o que o agricultor tem que fazer? Tem que levar suas crianças, tem que levar eles em si próprio no hospital. Lá ele gasta 25 a 30 mil cruzados só para fazer uma lâmina, só para tirar o sangue, para ver se ele tem malária. 25, 30 mil cruzados hoje é valor de 5 sacos de milho. E um colono que tem uma família de 5, 6 filhos, fazer a lâmina para provar que ele tem malária. E só para fazer essa lâmina vai 5 sacos de milho. Era isso que nós estamos sofrendo hoje. E eu peço ao povo de Vila Rica que ajude, vamos manifestar, vamos pedir ao governo que tome a vergonha na cara e pague esses funcionários da SUCAM para vir dar assistência para nós. Senão daqui a pouco nós vamos ter que ir tudo embora, porque ninguém fica onde tem malária e perde toda a sua safra. Hoje eu sei que uma família gastou mais de 700 cruzados com malária. No sindicato, vamos pedir força. Se daqui a um dia aparecer mais um abaixo assinado, para que o governo crie vergonha e pague esses funcionários da SUCAM para vir dar assistência para nós, vamos ajudar. E vamos assinar e vamos estar juntos na luta, porque só com a luta nós não conseguimos. Todo mundo jamais será vencido! Povo jamais será vencido! Povo unido jamais será vencido! Outra, com força e união, queremos solução! Com força e união, queremos solução! Com força e união, queremos solução! É isso aí, companheiros. Então, a situação da saúde. Vamos nos juntando, vamos nos organizando, porque se nós ficarmos parados, nós vamos morrendo de fome, nós vamos morrendo porque a doença vem aí, e cada ano nós sabemos que agora 4 anos seguidos vai ser ano do quê? De promessa no segundo semestre. Olha aqui o cartaz que o Zé Paulo está segurando. Cadê a assistência médica prometida pelos políticos?
Está chegando novamente véspera de eleições, novas promessas virão. Não vamos acreditar, companheiros. Vamos se organizar, vamos se juntar, senão nós não vamos ter nunca hospital credenciado, nunca assistência médica gratuita em Vila Rica. Vamos continuar organizados. E agora eu passo a palavra para outro companheiro. Eu tenho força para exigir o nosso direito. Nesse momento, nós vamos convidar mais um companheiro que vai fazer uma denúncia aqui em solidariedade aos companheiros do município e do sindicato de Santa Terezinha. Lamentavelmente, os companheiros estão sofrendo ameaças lá do sindicato de Santa Terezinha. E nós precisamos invadir o sindicato de Santa Terezinha, quebrando os materiais, destruindo a sede e até ameaçando companheiros de morte. E se não bastasse isso, tocaram fogo na casa de uma companheira do movimento sindical. Isso para nós é lamentável, porque não é só o sindicato daqui que está na luta, mas é o sindicato da região e do Brasil inteiro. E eu quero fazer uma denúncia aqui também, que não só em Santa Terezinha, mas aqui em Vila Rica também tem gente ameaçando o nosso sindicato, tem gente ameaçando o nosso movimento. E isso eu quero falar uma coisa, que se isso acontecer, de agora alguém pôr a mão no sindicato, de alguém fazer alguma coisa a uma pessoa do nosso movimento, pode saber que não vai ficar por nada não. Nós vamos agir porque eu acho que o sindicato até hoje nunca atacou ninguém, mas sim vem defendendo o que é direito do trabalhador do campo da cidade. Ele vem defender o direito e a justiça que todos nós merecemos. Não só quem tem grandes fazendas, quem é comerciante, mas todo o povo. Por que se nós somos pobres, por que não temos o direito que o grande tem? Nós somos brasileiros, somos todos irmãos e vivemos isso. Eu faço essa denúncia e quero deixar bem claro mais uma vez, que não se atrevam, porque o risco que corre o machado, o risco que corre o pau, corre o machado. É isso que eu queria falar. É isso mesmo, companheiro! Povo unido jamais será vencido! Povo unido jamais será vencido! É isso aí, companheiro! Nós temos que se organizar! Temos que se dar as mãos e terminar com essa situação que está nos enganando! É com pele de lobo, com cara de lobo, mas é com pele de ovelha, mas é cara de lobo! Vamos juntos organizar e vamos lutar pelos nossos direitos! Tá na hora da gente se unir, tá na hora da gente julgar, tá na hora da gente assumir. Depois de ter dado a abertura oficial dessa nossa festa, desse nosso encontro, nós vamos dar continuidade à nossa caminhada, mas antes vamos ver aqui a apresentação sobre o preço dos comerciantes tem mais condições de fornecer mais mercadoria e mais para o trabalhador. Se o trabalhador ganha um preço justo para o produto, ele tem condições de viajar, ele tem condições de atender as suas necessidades básicas. Portanto, vamos ver agora a apresentação dos companheiros da comunidade Porangaba. Vamos cantar um canto. Senão, gosta de ser perfeito, né? Temos que terminar mesmo, porque não aguento mais de tanta formiga. Se fosse só formiga, isso não seria nada. Que tal aquela bicha, aquela cobra tivesse pegando em nós? Deus me livre. Ia toda a nossa tropa pro hospital. É, mulher. Você faz a comida aí que eu vou tratar dos bichos. Vai, vai. Só tem esse pão aí.
Só isso aqui, mulher? Nossa. De que jeito que eu trabalhar só comendo pão seco? Eu com uma fome danada. Eu vim da roça junto com você, nem deu tempo de cozinhar a mandioca. A dispensa está vazia, acabou tudo. Mas como a dispensa vazia? Faz um mês que eu comprei os produtos tudo. Como é que já terminou de novo? Arruma comida aí pra gente poder trabalhar. Acabou tudo. Acabou tudo? E aí, a gente vai ficar sem comer, mulher? Pega e leva um saco de milho pra vender o que falta. Vender e comprar o que falta. É um saco de milho, assim vai todo o meu milho. Ô mulher, ajuda eu a erguer aquele saco de milho aí. Sandálias havaianas, as legítimas. Atenção para as últimas notícias. Petróleo sobe 30% a partir das 0 horas de amanhã. Com ele sobe a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha. As cozinheiras e os caminhoneiros que se preparem. É, só fala em aumento de combustível, etc, etc. E ainda mandam os caminhoneiros e as cozinheiras se preparar. Quem tem que se preparar mesmo é nós colonos, porque o preço do produto não aumenta nunca. Isso que é verdade. Ele tem razão. O petróleo e a mercadoria sobem todo dia. O que nunca sobe é o produto do colono. Está sempre no mesmo preço. Isso é verdade mesmo. É o produto sobe todo. O produto não tem preço. E o colono, como é que vai ficar desse jeito? Ô, compadre. Trouxe um saco de milho aqui pra gente fazer um negócio. Deu uma briga lá em casa, danado esse negócio. Diz que o senhor paga bem o produto. Como é que é? Vem vender, dá uma olhada no meu milho. Milho bom, limpo. Deixa eu dar uma olhada. Deixa o senhor dar uma olhada no seu milho, pra nós ver o que não tem de impureza, o que nós vai ver que nós... Deixa eu dar uma olhada aí. O milho é bom, o milho não tem sujeira, limpinho. Olha os 10 mil esse saco aí. Tá tendo umidade, sujeira aí, ó. Ei, mas eu limpei bem esse milho. Mesmo assim, dá uma olhada aí, eu quero ver quanto se dá. Dá o dinheiro aí. Nós não temos dinheiro, só a troco de mantimento. O dinheiro já se esgotou. Só a troco de mantimento? Mas vai ser difícil. O mercado do senhor aqui que tem os produtos mais caros, como é que fica? Bem, se o senhor levar em mantimento, nós troca, senão pode voltar de volta. É, eu acho que vai ser o jeito. Faz o cálculo aí. Bom, do seu milho vai restar só 5 cruzados. Com desconto de umidade, de impureza. Tá meio sujinho, sabe, né? Sabe tomou uma chuvinha, deu impureza, sabe, né? A umidade vai ser que é do meu suor, que eu trouxe de longe esse milho. Mas tá em mercadoria aí que eu quero saber quanto tá. Bem, vai restar só 2 kg de farinha, uma lata de azeite do seu. O que mais? Só isso aí que vai restar do milho final. Eu quero ver a bronca que vai arrumar com a mulher. Ixi. Vou falar. Ô, mulher, tô chegando. Que bom, trouxe muitas compras? Tem muitas compras nada, mulher. Aqui. Só isso. Só isso? E cadê o resto do dinheiro? Que resto do dinheiro? Estamos pronto para conseguir isso, mulher? Não acredito. Só isso, por um saco você andou gastando o resto do dinheiro. Que resto de dinheiro? Nada, mulher. Quem é você de andar desconfiando de mim? Eu penso que você é um. É um o quê? Vai atender a porta que veio gente. É, você sempre tem sorte, né? Bem, o senhor. Eu estou de passagem, estou muito bem. Eu vim convidar o
companheiro e a companheira aqui para se fazer presente numa reunião do sindicato. E lá no sindicato vai ser debatido diversos assuntos, tais como estradas, preços mínimos, preços baixos, que o governo está pagando por nossos produtos. E seria bom se fazer presente. A reunião será daqui a pouco. Posso participar? Tudo bem, se falar de preço de produto e tudo mais, aqui em casa sempre aquela bronca por causa de preço de produto e tudo mais. Ô mulher, a gente vai para essa reunião ou não? Podemos ir, seria muito bom. Então vamos, vou acompanhar eles. Bom dia, gente. Bom dia. É o senhor que é o presidente do sindicato, é? Sou eu mesmo. Companheiros, a maioria de vocês me conhecem e já são sócios do sindicato. Mas para quem não me conhece, eu sou o José da Silva e sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu vim aqui para a gente conversar sobre a situação para nós, os trabalhadores, porque o nosso sindicato é a nossa ferramenta, é a nossa organização. Nós não temos um sindicato que obedece ordens do presidente, da diretoria ou dos patrões. O nosso sindicato é aberto para os problemas dos associados e são os próprios associados que resolvem o que fazer diante dos problemas de uma forma organizada e planejada. Com um trabalhador da roça como vocês, todos somos explorados pelos grandes que são donos do poder e do capital, mas nós e temos na nossa união a nossa força. Vocês concordam? Concordamos. Então, quais são os nossos maiores problemas? É mesmo, os preços dos produtos estão muito baixos, assim não dá mais. A mercadoria e a gasolina sobem todo dia. E o juro do banco que nem se fala? E eu, que sou arrendatário, tenho que entregar 50% do meu milho pro patrão. Cadê a reforma agrária do governo? E as estradas que têm só buracos e fazem o frete custar muito mais caro. Isso eu acho que tem mesmo que morrer. Será que dá para continuar assim? Não dá. Pois é. E nas leis do governo é que cada cidadão tem direito a moradia, terra, educação, saúde, vestuário, lazer e muito mais. Mas quem é que pode ter tudo isso sem terra? Sem terra, sem preços para nossos produtos, pelos nossos produtos. É isso mesmo. Vamos lutar por nossos direitos e no nosso sindicato. Vamos ou não vamos, pessoal? Vamos! E agora, a gente convida todos para ajudar o hino da classe terceira. Número 1. A classe roceira e a classe operária ansiosa espera a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Sair do projeto do chão brasileiro, de cada roceiro plantar semedia Jesus. Foi arrastado fora da cidade e foi... Gringo, você está vivo no sindicato. Você está vivo no sindicato! Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, Paraíba. Foi assassinada com um tiro de espingarda no dia 12 de agosto de 83. Flores, que veio um dos enganados do sul pra cá. Quando morando 3 anos aqui, foi morto pela própria polícia nossa aqui de Vilarica. E hoje, nesse momento, está completando 1 ano que esse homem foi morto e foi encaminhado todos os papéis pela justiça e até hoje nada fizeram. Queremos justiça! Sindicalista, operário, negro, foi assassinado pela polícia em São Paulo. Santo Dias, sua luta continua.
Santo Dias, tua luta continua. Venho dar o meu apreço, o meu grande valor a esse sindicato que formou tão rápido e já está mostrando um grande número de gente. Todos associados e que não associados, mas creio que está vendo o grande manifesto, a grande beleza, vai se associar já também. É isso aí que eu venho agradecer e dar minha palavra. De modo geral, o tempo é curto e eu nesse momento não tenho muita prática para estar falando, então assim eu vou agradecer e deixar meu apreço a esse sindicato que formou tão rápido e está dando uma grande força. Muito obrigado. Negros da mãe África, índios da mãe América, brancos da mãe Europa, filho e senhores do sul. A terra é de deuses, a terra é de irmãos. Sobre ela viviam, dela se alimentavam e nela enterravam seus mortos. Orientou a natureza ao direito, tingiu de sangue as águas de nossos rios, investiu de doenças contaminando nossa gente, semeou medo à morte em nossa floresta. De irmãos, muito obrigado. Palmas pro companheiro. Não, uma conhecida, acho que ele conhece o pessoal dele, eu acho que ele já deu tocando viola pra toda fora da Monegueira. Quando eu ia chegar na estação, que eu ia pegar o trem. Agradecer de coração essa oportunidade que vocês me deram através da comemoração do primeiro aniversário do sindicato, de transmitir a vocês o nosso pensamento como participante
do comando de greve, desse movimento que se desenrola já desde o dia 16 e que, lamentavelmente, ainda estão nos empurrando de barriga, assim como fazem com todos vocês aí durante todo esse tempo dessa atual administração. Tempo de minha vida, minha história é sofrida, mas dá gosto de escutar. Não conte para ninguém o que eu vou lhe contar. Minha história é triste, se ela se espalhar, será capaz de chegar no ouvido de minha mãe. Coitada, deve estar velhinha, com seus cabelos branquinhos, de tanto em mim pensar. Nesse sertão fui deixado, no mundo de exploração, aonde eu fui maltratado. Meus pais não é o culpado, por eu ser um caboclo lascado. Nesse sertão fui jogado, nessas fazendas fui criado, sem proteção de ninguém. Hoje tenho meus 20 anos e vivo num desengano, ser um dia ser alguém. Pingo de sangue, onde que você está? Se eu soubesse, te pegava no fundo do coração. Direito à assistência médica. A mulher também tem valor e temos que conquistar o nosso espaço. Pela última vez, eu apertei sua mão, depois aí fui embora. Agora, um pedido de amigo, ajude a encontrar uma outra para casar comigo. Não sei pra que eu espero, mas tem que ser como eu quero, bem parecida contigo. É da autora Lia Magalhães. Só pra mó de uma marvada que um dia eu vim conhecer, não tenho mais alegria, eu só sei o que é padecer. Queria desabafar, tudo lhe dizer, mas que bobagem, que jeito, cadê coragem, cadê? Só às vezes vou pela estrada, vejo ela aparecer, o meu coração dá pinote, parece enterro, não sei o que. Eu vim com meus olhos no chão, ligaram a tremer, quero olhar pra ela, não posso. Cadê a coragem, cadê? No baile toda catita, bonitinha como que, ela dança eu lá de longe e espicha os olhos pra ver. Dançar com a Zefa, meu Deus, que bom que haveria de ser, mas tirar ela que é o diacho. Cadê coragem, cadê? Vamos pra eles, companheiro! Eu até fico pensando de lá na roça eu fazer um ranchinho, uma paioça, pra junto nós dois viver. E também uns caboclinhos que haverá de aparecer. Depois imagina, não adianta. Cadê coragem, cadê? Às vezes fico a imaginar, viver nesse mundo pra quê? Não seria bem melhor eu dar um jeito de morrer? Eu não pensava mais na Zefa, acabava meus padecer. Mas porém, cadê coragem? Cadê coragem? Cadê? Agora ao nível da Vilarica, todos devem estar conscientes que aqui vim em 21 de setembro de 79 começar a primeira pensão criada na Vilarica.
mas por causa da saúde da família, tirei para ir para a roça. Agora vocês vejam como está essa luta do povo aqui, cada um apresentando a dificuldade que existe. E no meio do povo eu quero registrar que nós devemos prestar atenção do que vai se passar. É meio dizendo um verso que eu vou vos alertar, para não ser pisado no nosso próprio chão. João Gaúcho sou eu que lutei nessa Vila Rica para ver a Vila Rica crescer. E não fui embora nesta vila porque ainda quero ver o que vai acontecer. Nós vamos formar uma langosta para nós poder dizer as palavras, não deixar impunida, não deixar apagada, não deixar dentro de si o sofrimento de cada um. Quero dizer com meus companheiros, e quero pedir uma falha minha se eu falar cooperado, porque eu estou com os dentes frouxos de tanto sofrer. Eu quero dizer para vocês, companheiros, que nós, lá na revista, eu quero dizer aos companheiros que nós precisamos trabalhar junto, com todos, força, união, e não dar a satisfação para esses corruptos daqui na Vila Rica. Somos chamados pelo povo traidor, que vive sem fazer nada. Quando veio uma moça bonita, grelo molho que nem corujão. São muito teimosos, mas não são perigosos, isso é só ilusão. Esses velhos são muito teimosos, mas não são perigosos, isso é só ilusão. E entro na luta também pela reforma agrária. Um sonho cheio de amor, uma história de... Lutando por seus direitos. Muito bem, vamos lá, salve de palmas. São Sebastião. Lutando por seus direitos. Muito bem, vamos lá, salve de palmas. Cristo Rei. Infelizmente as estradas não, né? Por isso vamos gritar bem animados. Chega de palhaçada. Chega de palhaçada. São Judas. Ainda não chegou. Santa Rita. Também não chegou. Santa Luzia. Também não. Sarandi. Comunidade Sarandi. Também não está presente. Queremos nosso salário. Queremos nosso salário. Uma salva de palmas. Espírito Santo. Serra da Cobrinha. Ainda não chegou. Caxangá. Estão aí os companheiros de Caxangá. Uma salva de palmas. Estão aí os companheiros. Uma salva de palmas. Aracati 2. Os companheiros estão aí. São Cristóvão. Os companheiros de São Cristóvão ainda não chegaram. Mundo Novo. Os companheiros de Mundo Novo estão aí? Já foi lá. São José, são os... Padre Josimo. Os companheiros de Iguatu ainda não estão presentes. São Roque. Também não. E o pessoal da vila, cadê? Quem é da vila aqui? Muito bem! São José do Xingu. De Rio de Janeiro tem a jornalista da Globo, que também se faz presente. Unido, jamais será vencido! Jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Bom, para começar, o meu bom dia a todos os que estão participando. E também nós temos a ausência de muitas comunidades ainda, é devido às estradas, mas eles vão chegar ainda. Hoje nós estamos celebrando o primeiro aniversário do nosso sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Rica.
Então também hoje vamos receber a carta sindical, que veio um representante lá da FESPAGRE de Cuiabá para fazer a entrega logo mais. E hoje também estamos festejando todas as conquistas que nós programamos nas nossas assembleias, e o principal é saúde e terra para todos. Porque se nós temos saúde e temos terra, então para trabalhar na terra nós temos a capacidade, porque nós somos na luta e somos povo unido. Para nós, o povo trabalhador é povo unido, é povo orfeiro, é povo que luta por seus direitos. A classe operária padrão que está precária, saindo o projeto do chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área, porque na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Reforma agrária! Não queremos guerra! Queremos terra! Não queremos guerra! Queremos terra! Povo unido jamais será vencido! Unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Arroz, feijão, saúde e educação. Arroz, feijão, saúde e educação! Arroz, feijão, saúde e educação! Chega de palhaçada! Arrume a estrada! Chega de palhaçada! Arrume a estrada! Agora, gente, a comunidade Rio das Palmeiras e o Aitá vai fazer uma apresentação da realidade dos agricultores aqui do município de Vila Rica. O que os agricultores sofrem aqui, os problemas dos agricultores aqui em Vila Rica, o maior problema... Enquanto presidente, como é nesse caso? Meu Deus, o menino tá doente! Ah, meu Deus, tava bom essa criança vai sair, Ele tá passando mal! O que vamos fazer? Vai chamar o Carlos rápido! Vamos lá no seu Joaquim chamar o seu Joaquim. Seu Joaquim não quer ir, tem pouca gasolina, não tem Vai, estrada. situação, não vai? Tá com o carro quebrado. Eu te dei remédio, deixar e não adianta, ele não melhora! O jeito é nós sair de a pé, tentar uma carona e ir até nas vilas. Mas a pé 30 quilômetros! Mas não tem outro Ele jeito. Não tem outro jeito, vamos sair. Dá essa criança arruma o negócio. E a família vai estrada fora. Pelo caminho, encontra um carro atolado. Tenta ajudar a desatolar o carro. Não consegue, tem que continuar a pé. Essa é a nossa realidade. Nem estrada nós temos. Nos momentos mais críticos e que precisamos levar as crianças para o hospital, nem estrada temos. Isso é uma pouca vergonha. Aonde estão as autoridades desse município? A família caminhando 30 quilômetros chega e vai direto ao posto de saúde. Leva o microfone lá. As fichas já acabaram. Nessas horas não são horas de vir procurar ficha. Nessas 10 horas, tempo de chegar antes. nós vimos de madrugada, nem tá doente. 30 quilômetros a pé. Eu não posso fazer nada. Arrume outro jeito. Esse povo é esse. Esse é o posto dos No pobres. posto não conseguiram nada, o posto não é dos pobres. Alguma coisa, hein? Tá. Queria consultar essa criança que tá passando mal aí. O preço da consulta é 1.500. Mas eu não tenho esse dinheiro. E a piada não pode fazer. Como foi o caso aqui? Vai morrer, meu filho vai Não tem jeito de fazer a piada. Você é muito capitalista. Dá um jeito aí. Fala com o médico, vê se não consulta. Dá uma tentada no médico, não sei. Com dinheiro, o médico não quer consultar com dinheiro. Você não arruma esse dinheiro aí? E eu com isso? O que com isso? Eu tenho um produto para vender, você não me compra esse produto? Quanto é que você está pagando?
pagando 600 cruzados. Não, mas você está explorando. Não, eu tenho um meu também, né? Então você vai buscar esse produto lá? De que jeito que essa estrada vai buscar o produto lá de fora? Dá um jeito lá, meu bolso do dinheiro. Quebra o cabelo pra estrada, gasta mais do que pegar o produto lá, ó. Mas então você dá um prazo que traga esse produto aí? Tá uns 8 dias de pago, dá pra dar. Não me dá o dinheiro aqui, ó. Não, mas se é à vista, eu pago menos. Não, mas Deus tiver terminado de me matar. Não, eu como é que eu vou dar o dinheiro sem dar? Realmente essa criança está com malaria, está com infecção, tem tudo quanto é tipo de doença, onde é febre. 40 graus de febre, tem que internar essa criança rápido, senão ela morre. Pode internar ela aqui mesmo. Dinheiro aí agora? E a senhora não pode fazer, ele está devendo lá no comerciante e tem que pagar primeiro lá. Mas eu não pago isso aí, ó. Mas depois de pagar lá, eu tenho que deixar uma coisa aí. Eu só tenho 5 hectares de terra para fazer. Então deixa a terra. Mas de que jeito deixar a terra? Eu não tô sem nada daí. Então, vamos embora. Passado 15 dias, a criança não melhorou. A família gastou tudo que tinha. Do produto, não sobrou nada. A terra perdeu, porque o farmacêutico tomou. O que essa família vai fazer? O que será dessa família? Como que eles vão viver? O que nós viemos fazer num lugar desse? Fomos enganados. Fomos enganados. Disseram que era bom, que tinha saúde, que tinha terra, que tinha hospital. Não tem nada. O que eles vão fazer aqui? Não, mas calma agora, nós perdemos tudo. A única solução que tem é nós arrumar um pedaço de chão numa poça. Eu só queria ter um pedaço de chão, onde pudesse trabalhar, poder na terra de a chorar, vim pra cidade sem dinheiro e sem emprego. Dinheiro aqui nunca tem. Às vezes quando chega e encontra dinheiro aí, encontra 5 mil cruzados. Isso é uma pouca da vergonha. Material para os professores não tem em nenhuma escola. Não tem material para os alunos. Existem escolas em que os alunos têm que levar água e lixo para beber na aula. Isso. Tem comida em casa, não tem condições para dar aula. Assim nós vamos continuar até nós conseguirmos segurança! Reforma agrária! Estamos duros no... Filho,
Mas por falar sobre a questão da saúde, talvez não seja muito da saúde, mas do problema em relação aos preços, que está muito ligado ao problema também do atendimento à saúde. Não é novidade que cada família, o que cada companheiro, o que cada companheira tem enfrentado do final do ano para cá, quanto dinheiro que gastou e assim por diante. Muitos companheiros nossos que no ano passado, na primeira concentração, estavam aqui presentes, hoje, infelizmente, estão lá na sua casa, tristes por não poderem ter vindo, porque não dispõem de um cruzado para vir comprar um pão, para vir aqui festejar, para vir aqui somar forças. Por quê? Porque o dinheiro do milho, o dinheiro do arroz, o dinheiro de sua safra já está comprometido no hospital, ou na farmácia, ou não tem condições mínimas de se deslocar. Então nós, em primeiro lugar, antes de chamarmos o companheiro, que vai dizer um pouco daquilo que eles enfrentam no interior, eu quero demonstrar e registrar aqui a solidariedade com todos os trabalhadores que hoje, e devido à situação vergonhosa em que nós vivemos frente ao atendimento de saúde, tiveram que ficar em suas casas. Então a solidariedade e a tristeza porque nós não somos considerados brasileiros. Porque se fôssemos considerados gente brasileiro, teríamos melhor assistência. Mas ninguém, nós vamos convidar o João Chuade, que passou mais de 50 malárias, só a família dele, e gastou muito dinheiro no hospital e sabe o que é morar lá no interior, sem condições de deslocamento. Ele vai nos falar e vai denunciar a situação vergonhosa que vivemos hoje em Vila Rica e no Brasil inteiro em relação à assistência à saúde. Vamos aplaudir um companheiro sofredor, mas lutador, João Chuade. Muito obrigado. Eu estou aqui hoje, a pedido do sindicato, para denunciar aqueles direitos que nós temos e ninguém está oferecendo esse direito. Nós tivemos, que nós saímos do sul aqui, chegamos aqui com promessa de ganharmos toda a assistência médica. Até hoje é precária, como vocês todos sabem. O ano passado, a Sucam estava aí, fazendo lâmina. Depois de uma pressão do sindicato, que fez aquele abaixo-assinado, todos vocês ajudaram a assinar, aí que o governo deu providência e mandou o pessoal do Sucam passar aqui para mobilizar as casas, porque senão até hoje nós estamos passando malária ainda. 500% até na pecuária. Reforma agrária! Não queremos guerra! Não queremos guerra! Povo unido jamais será vencido! Unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Arroz, feijão, saúde e educação! Arroz, feijão, saúde e educação! Arroz, feijão, saúde e educação! Chega de palhaçada! Arrume a estrada! Chega de palhaçada! Arrume a estrada! Agora, gente, a comunidade Meninas Palmeiras e o Maitá vai fazer uma apresentação da realidade dos agricultores aqui do município de Vila Rica. O que os agricultores sofrem aqui, os problemas dos agricultores aqui em Vila Rica, o maior problema... Enquanto presidente, como é nesse caso? Meu Deus, o menino tá doente! Ah, meu Deus, tava bom essa criança nessa aí, Ele tá passando mal! O que vamos fazer? Vai chamar o cara rápido! Vamos lá no seu Joaquim, chamar o seu Joaquim.
Seu Joaquim não quer ir, tem pouca gasolina, não tem estrada. Mas situação, não vai? Tá com o carro quebrado. Eu te dei remédio, deixar e não adianta, ele não melhora. O jeito é nós sair de a pé, tentar uma carona e ir até na vila. Mas a pé 30 quilômetros. Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito, vamos sair. Dá essa criança arruma o negócio. E a família vai estrada fora. Por um caminho, encontra um carro atolado. Tenta ajudar a desatolar o carro. Não consegue, tem que continuar a pé. Essa é a nossa realidade. Nem estrada nós temos. Nos momentos mais críticos e que precisamos levar as crianças para o hospital, nem estrada temos. Isso é uma pouca vergonha. Aonde estão as autoridades desse município? A família caminhando 30 quilômetros, chega e vai direto ao posto de saúde. Leva o microfone lá. As fichas já acabaram. Nessas horas não são horas de procurar ficha. São 10 horas. Tempo de chegar antes. Nós temos de madrugada, nem tá doente. 30 quilômetros a pé. Não pode fazer nada. Arrumem outro jeito, esse não é esse. Daqui a pouco os No pobres. posto não conseguiram nada, o posto não é dos pobres. Alguma coisa, hein? Tá. Queria consultar essa criança que está passando mal, é isso? O preço da consulta é 1.500. Mas eu não tenho esse dinheiro. E a piada não pode fazer. Qual foi o caso da piada? Vai morrer, meu filho vai Não tem jeito de fazer a piada. Você é muito capitalista. Dá um jeito aí. Fala com o médico, vê se não consulta. Dá uma tentada com o médico, não sei. Com dinheiro, o médico não quer consultar com dinheiro. Você não arruma esse dinheiro aí? E eu com isso? O que com isso? Eu tenho um produto para vender, você não me compra esse produto? Quanto é que você está pagando? Pagando 600 cruzados. Não, mas você está explorando. Não, eu tenho um amor também, né? Então você vai buscar esse produto lá. Eu tenho que jeito com essa estrada, eu vou buscar o produto lá de Dá um jeito lá, meu bolso do dinheiro. Quebra o cabelo pra estrada, gasta mais do que pegar o produto lá, ó. Mas então você dá um prazo, você traga esse produto aí? Dá uns 8 dias de pago, dá pra dar. Me dá o dinheiro aqui, ó. Não, mas se é à vista, eu pago menos. Não, mas Deus tiver terminado de me matar. Não, eu como é que eu vou dar o dinheiro sem dar? Realmente essa criança está com malaria, está com infecção, tem tudo quanto é tipo de doença, vou ver a febre. 40 graus de febre, tem que internar essa criança rápido, senão ela morre. Pode internar ela aqui mesmo. Esse dinheiro aí agora, ó. E a piada não pode fazer, ele está devendo lá pro comerciante e Que jeito tem que pagar primeiro lá. Mas eu não pago isso aí, ó. Mas depois de pagar lá, vou ter que deixar uma coisa aí. Eu só tenho 5 hectares de terra para pagar. Então deixa a terra. Mas de que jeito deixar a terra? Eu não tô sem nada daí. É um jeito. Vamos embora. Passado 15 dias, a criança não melhorou. A família gastou tudo o que tinha. Do produto, não sobrou nada. A terra perdeu, porque o farmacêutico tomou. O que essa família vai fazer? O que será dessa família? Como que eles vão viver? O que nós viemos fazer num lugar desse? Fomos enganados. Fomos enganados. Disseram que era bom, que tinha saúde, que tinha terra, que tinha hospital. Não tem nada. O que nós vamos fazer aqui? Não, mas calma agora, nós perdemos tudo. A única solução que tem é nós arrumar um pedaço de chão numa porta. Eu só queria ter um pedaço de chão onde pudesse trabalhar, poder na terra de gozar, chorar, ir pra cidade sem dinheiro e sem emprego. Dinheiro aqui nunca tem. Às vezes quando chega e encontra dinheiro aí, encontra 5 mil cruzados. Isso é uma força da vergonha. Material para os professores, não tem nenhuma escola. Não tem material para os alunos. Existem escolas em que os alunos têm que ir lá água e lixo para beber na aula. Isso. Tem comida em casa, não tem condições para dar aula. Assim nós vamos continuar aqui, mas é uma
Estamos duro no Chega de palhaçada, arrumem as estradas! Chega de palhaçada, arrumem as estradas! Agora, nessa parada, vocês falaram sobre a questão da saúde. Talvez não seja muito da saúde, mas do problema em relação aos preços, que está muito ligado ao problema também do atendimento à saúde. Não é novidade que cada família, o que cada companheiro, o que cada companheira tem enfrentado do final do ano para cá, quanto dinheiro que gastou e assim por diante. Muitos companheiros nossos que no ano passado, na primeira concentração, estavam aqui presentes, hoje, infelizmente, estão lá na sua casa, tristes por não poderem ter vindo, porque não dispõem de um cruzado para vir comprar um pão, para vir aqui festejar, para vir aqui somar forças. Por quê? Porque o dinheiro do milho, o dinheiro do arroz, o dinheiro de sua safra já está comprometido no hospital, ou na farmácia, ou não tem condições mínimas de se deslocar. Então nós, em primeiro lugar, antes de chamarmos o companheiro, que vai dizer um pouco daquilo que eles enfrentam no interior, eu quero demonstrar e registrar aqui a solidariedade com todos os trabalhadores que hoje, e devido à situação vergonhosa em que nós nos encontramos frente ao atendimento de saúde, tiveram que ficar em suas casas. Então a solidariedade e a tristeza porque nós não somos considerados brasileiros. Porque se fôssemos considerados gente brasileiro, teríamos melhor assistência. Mas ninguém, nós vamos convidar o João Chuade, que passou mais de 50 malárias, só a família dele, e gastou muito dinheiro no hospital e sabe o que é morar lá no interior, sem condições de deslocamento. Ele vai nos falar e vai denunciar a situação vergonhosa que vivemos hoje em Vila Rica e no Brasil inteiro em relação à assistência à saúde. Vamos aplaudir um companheiro sofredor, mas lutador, João Chuade. Muito obrigado. Eu estou aqui hoje, a pedido do sindicato, para denunciar aqueles direitos que nós temos e ninguém está oferecendo esse direito. Nós tivemos, que nós saímos do sul aqui, chegamos aqui com promessa de ganharmos toda a assistência médica. Até hoje é precária. Precária, como vocês todos sabem. O ano passado, a Sucanha estava aí, fazendo lâmina. Depois de uma pressão do sindicato, que fez aquele abaixo-assinado, todos vocês ajudaram a assinar, aí que o governo deu providência e mandou o pessoal da Sucanha para
começar aqui a valorizar as casas, porque senão até hoje nós estamos passando malária ainda.